Vai ficar tudo bem, meu filho. Eu estou aqui com você. Você não está sozinho. Você já parou para pensar como um único momento pode transformar a vida de duas pessoas completamente diferentes? Esta é uma história sobre encontros improváveis, segundas chances e a força transformadora da bondade. Se você gosta de histórias que tocam o coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante. Deixe nos comentários seu nome e de onde você está assistindo. Adoramos conhecer nossa comunidade. Agora, prepare-se para conhecer. Milionário desaparecido. É acolhido em uma casa simples por uma faxineira e isso mudou tudo. A chuva de março caía torrencialmente sobre as ruas de Curitiba, quando Clara Novaes encontrou um homem desmaiado na calçada em frente à sua casa. Encharcado, sem documentos, com roupas rasgadas que outrora haviam sido caras, ele parecia um náufrago jogado pela tempestade urbana. Seus cabelos grisalhos colados no rosto, a barba por fazer, os arranhões nos braços, tudo indicava que algo terrível havia acontecido. Clara não pensou duas vezes. Com seus 52 anos, corpo cansado de uma jornada dupla de trabalho, ela se abaixou, segurou o desconhecido pelos ombros e, com uma força que nem sabia possuir, o arrastou para dentro de sua modesta casa de 3 cômodos. O homem murmurava palavras desconexas, febril, tremendo. Ela o deitou no sofá surrado da sala, cobriu-o com o único cobertor grosso que possuía e correu para preparar chá quente. Enquanto a água fervia no fogão antigo, Clara observava o estranho. Mesmo em seu estado deplorável, havia algo distinto nele. As mãos, apesar de machucadas, tinham unhas bem cuidadas. O corte de cabelo, embora desalinhado, era profissional. E no pulso, a marca de um relógio que não estava mais lá sugeria algo valioso. Quem era aquele homem? O que havia acontecido com ele? Naquela noite chuvosa de março, Clara Novaes não imaginava que estava prestes a descobrir que o desconhecido inconsciente em sua sala era Adriano Figueiredo, CEO da Figueiredo Holdings, um império empresarial avaliado em bilhões e que havia desaparecido misteriosamente 3 dias antes, gerando manchetes em todo o país. A mulher de coração valente. Para entender Clara Novaes, precisamos voltar a alguns anos. Nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ela havia migrado para Curitiba aos 28 anos, grávida e sozinha, depois que o pai de sua filha a abandonou. Criou Beatriz sozinha, trabalhando em 3 empregos simultâneos: faxineira durante o dia, atendente de lanchonete à noite e costureira nos finais de semana. Beatriz, agora com 24 anos, estudava enfermagem em Florianópolis com bolsa integral conquistada através de muito esforço. Era o maior orgulho de Clara, a prova viva de que sacrifício e dedicação valiam a pena. Cada mensagem de Beatriz, cada foto enviada da universidade, cada nota boa compartilhada fazia os olhos de Clara brilharem de alegria. A casa onde viviam, agora apenas Clara, desde que Beatriz partiu para os estudos, ficava no bairro do Boqueirão, uma região popular de Curitiba. 3 cômodos simples, uma sala que servia também como área de costura, um quarto minúsculo onde mal cabia a cama de solteiro e uma cozinha com uma mesa para 2 pessoas. O banheiro, compartilhado com a vizinha de baixo, ficava no corredor externo. Não havia luxo, mas havia limpeza, organização e flores nas janelas. Sempre flores, mesmo que fossem simples margaridas compradas na feira. Clara trabalhava de segunda a sábado como faxineira em um escritório de advocacia no centro da cidade. Acordava às 4h30 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho às 6 e retornava apenas às 7 da noite.
Aos domingos, costurava peças para vizinhas e conhecidas, bainhas, ajustes, consertos, e o dinheiro extra ajudava a enviar para Beatriz. Seu rosto redondo, marcado por rugas de expressão que denunciavam mais sorrisos do que tristezas, carregava uma bondade genuína. Olhos castanhos escuros, sempre atentos, cabelos castanhos curtos, presos com grampos simples, mãos calejadas, mas sempre limpas. Clara era a personificação da dignidade na simplicidade. Naquela terça-feira à noite, depois de acomodar o estranho no sofá, Clara sentou-se na cadeira da cozinha e observou-o através da porta aberta da sala. O homem aparentava seus 50 e poucos anos, era alto. Devia ter cerca de 1,80 m e, mesmo desacordado, mantinha uma postura que sugeria autoridade. Algo nele a intrigava, mas Clara afastou a curiosidade. Ele estava doente, precisava de ajuda, e isso era tudo que importava. O despertar Adriano Figueiredo acordou desorientado, com a sensação de que sua cabeça havia sido usada como tambor. A luz suave da manhã entrava por uma cortina simples de tecido florido, e o cheiro de café coado pairava no ar. Levou alguns segundos para perceber que não estava em nenhum lugar familiar. O teto tinha manchas de umidade, as paredes eram pintadas de um azul claro desbotado, e ele estava deitado em um sofá marrom bastante usado, coberto por um cobertor que cheirava a amaciante barato. Tentou se sentar e uma pontada de dor atravessou suas costelas. Gemeu involuntariamente. Devagar. Você tem algumas costelas machucadas, disse uma voz feminina, calma e firme. Adriano virou a cabeça e viu uma mulher de meia idade, cabelos presos, usando um avental sobre roupas simples. Ela segurava uma xícara fumegante e o observava com uma expressão que misturava preocupação e cautela. Onde estou? Perguntou Adriano, sua voz saindo rouca. Na minha casa. Encontrei você desmaiado na calçada ontem à noite, durante a tempestade. Trouxe para dentro, respondeu Clara, aproximando-se e estendendo a xícara. Tome um pouco de café, vai ajudar. Adriano aceitou a xícara com mãos trêmulas. O café era simples, forte, sem sofisticação, mas naquele momento era a melhor coisa que já havia provado. Bebeu alguns goles enquanto sua mente tentava processar a situação. Fragmentos de memória começaram a surgir. A discussão acalorada no escritório, a traição descoberta, a fuga desesperada, o acidente. Quanto tempo faz? Perguntou ele. Você apareceu ontem à noite. Hoje é quarta-feira, 6h30 da manhã. Clara consultou o relógio de parede barato na cozinha. Preciso sair para o trabalho em breve, mas deixei água, pão e margarina na mesa. Você está muito fraco para sair. Descanse. Adriano olhou para ela genuinamente confuso. Por que uma completa estranha o estava ajudando? Por que não chamou a polícia ou uma ambulância? Como se lesse seus pensamentos, Clara explicou. Pensei em chamar ajuda, mas você estava murmurando coisas sobre não confiar em ninguém, sobre perigo. Achei melhor esperar você acordar e decidir o que fazer. Obrigado, disse Adriano, e percebeu que fazia muito tempo desde que agradecia a alguém de forma tão sincera. Clara assentiu, pegou uma bolsa surrada pendurada na cadeira e dirigiu-se à porta. Tem comida na geladeira. Não saia. Está muito machucado. Volto às 7 da noite. E assim, sem mais explicações, ela partiu, deixando um bilionário desaparecido sozinho em sua casa humilde, confiando nele com o pouco que possuía. 3 dias antes. A queda do Império. Para compreender como Adriano Figueiredo terminou desacordado na rua, precisamos retroceder 3 dias, até a segunda-feira anterior, em seu escritório no 23º andar de um prédio comercial no centro de São Paulo. Adriano havia construído a Figueiredo Holdings do zero. Filho de um pequeno comerciante de ferragens em Campinas, ele estudara administração com bolsa de estudos, trabalhara 18 horas por dia durante anos e transformara uma pequena consultoria financeira em um conglomerado que atuava em tecnologia,
construção civil e energia renovável. Casado com Lorena Pacheco havia 25 anos. Pai de 2 filhos já adultos, Ricardo, de 28, e Juliana, de 26. Adriano acreditava ter construído não apenas um império empresarial, mas uma família sólida. Ele estava enganado. Naquela segunda-feira, um envelope anônimo chegou à sua mesa. Dentro, fotografias, documentos bancários, e-mails impressos. Seu coração afundou à medida que folheava o material. Lorena e Gustavo Linhares, seu vice-presidente financeiro e melhor amigo de 15 anos, vinham desviando recursos da empresa havia 3 anos. Contas offshore, transações falsas, contratos superfaturados. A engenharia financeira era sofisticada e devastadora. Mas não era apenas o dinheiro. As fotografias mostravam Lorena e Gustavo em situações inequivocamente íntimas. Jantares em restaurantes exclusivos, viagens a praias paradisíacas, abraços e beijos em suítes de hotéis de luxo. A traição era dupla, profissional e pessoal. Adriano não era homem de explodir em fúria. Sua força sempre fora o planejamento, a estratégia, o controle. Guardou os documentos, chamou sua advogada particular, doutora Camila Rodrigues, e começou a organizar sua resposta. Mas precisava de mais provas, precisava entender a extensão do roubo. Naquela noite, confrontou Gustavo em particular no escritório vazio. A discussão foi intensa. Gustavo, percebendo que fora descoberto, revelou que Ricardo, o filho mais velho de Adriano, também estava envolvido. O rapaz, ressentido por ter sido preterido em uma promoção recente na empresa, havia fornecido senhas e informações privilegiadas. A revelação atingiu Adriano como um soco no estômago. Seu próprio filho. Ao sair do escritório naquela noite, Adriano estava em estado de choque. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, processando a destruição de tudo que acreditava ser sólido em sua vida. Não viu o semáforo vermelho. O caminhão de entregas conseguiu frear a tempo de evitar um impacto total, mas a colisão lateral foi suficiente para capotar o carro de Adriano. Ferido, desorientado, em pânico ao pensar que Gustavo ou Lorena pudessem usar sua vulnerabilidade para eliminá-lo completamente, Adriano conseguiu sair do veículo amassado antes que qualquer socorro chegasse. Jogou fora o celular, que poderia ser rastreado, e começou a caminhar. Caminhou pela noite, atravessou bairros, eventualmente conseguiu pegar um ônibus para Curitiba usando o dinheiro em espécie que tinha na carteira. Não sabia por que Curitiba, simplesmente era o primeiro ônibus disponível. A jornada de mais de 400 quilômetros o deixou ainda mais ferido e exausto. Ao chegar em Curitiba na terça-feira à tarde, vagou pelas ruas, tonteado, sem saber onde ir ou em quem confiar. À noite, a tempestade o pegou desprevenido. Sentiu suas forças se esvaírem e desabou na calçada de uma rua residencial do Boqueirão. Foi onde Clara o encontrou. Os primeiros dias. Quando Clara retornou do trabalho naquela quarta-feira à noite, encontrou Adriano sentado à mesa da cozinha, limpando a casa. Ele havia lavado a louça, varrido o chão e até consertado uma torneira que pingava. Havia encontrado ferramentas básicas em uma caixa sob a pia. Você não precisava, disse Clara, surpresa e um pouco constrangida. Sua casa era simples, mas limpa. E ter um estranho mexendo em suas coisas a deixava desconfortável. Sei que não precisava, mas você me ajudou quando poderia ter me ignorado. É o mínimo que posso fazer, respondeu Adriano, notando o desconforto dela. Desculpe se invadi seu espaço. Só queria me sentir útil. Clara depositou a bolsa na cadeira e suspirou. Tudo bem. Obrigada, então. Fez uma pausa. Você tem nome? Adriano, ele respondeu, optando por não revelar o sobrenome ainda. Clara Novaes. Eles se entreolharam por um momento. 2 desconhecidos unidos por circunstâncias improváveis. Clara pegou uma panela e começou a preparar o jantar.
Arroz, feijão e ovo frito. Simples, mas feito com capricho. Não quero ser inconveniente, começou Adriano enquanto ela cozinhava. Mas preciso ficar escondido por alguns dias. Estou em uma situação complicada. Clara parou de mexer o arroz e olhou para ele com firmeza. Você fez algo errado? Machucou alguém? Não, nada disso. Mas pessoas que eu confiava me traíram e preciso de tempo para pensar em como resolver isso sem me colocar em mais perigo. Está fugindo da polícia? Ela perguntou diretamente. Não, estou fugindo de pessoas que querem me prejudicar financeiramente e talvez fisicamente. Clara estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo nele que inspirava confiança, apesar das circunstâncias bizarras. Pode ficar alguns dias, mas precisa me contar a verdade completa. Não quero problemas na minha casa. E então, durante o jantar simples naquela mesa pequena, Adriano Figueiredo contou sua história a Clara Novaes. Contou sobre o império que construiu, sobre a traição da esposa e do melhor amigo, sobre a participação do filho no esquema, sobre o acidente e a fuga. Omitiu alguns detalhes. O valor exato de sua fortuna, a extensão de suas empresas, mas foi essencialmente honesto. Clara ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados conforme a história se desenrolava. Quando Adriano terminou, ela ficou alguns minutos processando. Isso é muito para absorver, disse finalmente. Mas entendo por que você fugiu. Se fosse eu, também não saberia em quem confiar. Você acredita em mim? Adriano perguntou genuinamente surpreso. Acredito, Clara respondeu. Ninguém inventaria uma história tão complicada. E seus ferimentos são reais. Você pode ficar aqui até se recuperar e descobrir o que fazer, mas terá que ajudar com as tarefas da casa. Não aceito parasitas. Adriano quase riu. Fazia tempo que não ria. Combinado. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Clara saía para trabalhar às 6 da manhã e Adriano cuidava da casa. Ele, que passara décadas comandando empresas e funcionários, agora varria chão, lavava roupa no tanque, preparava almoço simples. Descobriu que havia uma satisfação peculiar no trabalho manual, na concretude de ver resultados imediatos. À noite, jantavam juntos e conversavam. Clara falava sobre Beatriz, sobre os desafios de criá-la sozinha, sobre seus sonhos modestos, ter uma casa com 2 quartos para que Beatriz pudesse visitá-la confortavelmente, talvez um dia viajar para conhecer o mar de Santa Catarina. Adriano, por sua vez, começou a refletir sobre sua própria vida. Quando fora a última vez que jantara em casa, conversando calmamente, quando parara de trabalhar tempo suficiente para realmente conhecer seus filhos, sua esposa, construíra um império, mas perdera sua família no processo. A notícia. Na sexta-feira, 5 dias após o desaparecimento de Adriano, Clara chegou em casa agitada. Trouxe um jornal popular que encontrara abandonado no ônibus. Você precisa ver isso, disse, estendendo o jornal aberto. O manchete gritava: bilionário desaparecido, família pede ajuda para encontrar CEO. A fotografia mostrava Adriano em traje formal em algum evento empresarial. O artigo descrevia seu desaparecimento misterioso, a busca policial, os apelos emocionados de Lorena e dos filhos na televisão. Adriano leu o artigo com expressão sombria. Apelos emocionados. Que performance! Eles parecem genuinamente preocupados, observou Clara. São bons atores, principalmente Lorena. 25 anos de casamento me ensinaram que ela é excepcional em fingir emoções. Clara sentou-se à mesa, pensativa. O que você vai fazer? Não pode ficar escondido para sempre. Minha advogada está reunindo provas. Enviei uma mensagem codificada para ela antes de jogar fora meu celular. Ela sabe que estou seguro e que vou reaparecer quando tiver certeza de que as evidências são irrefutáveis. E quanto tempo isso vai levar? 1 semana, talvez 2.
Clara assentiu lentamente. Você pode ficar, mas preciso saber que não estou abrigando alguém que está cometendo um erro. Se sua família realmente está preocupada, minha esposa está preocupada com seu estilo de vida. Meu filho mais velho está preocupado com sua posição na empresa. Minha filha... Adriano fez uma pausa, a expressão suavizando. Juliana talvez realmente esteja preocupada. Ela sempre foi diferente dos outros, mas está em Barcelona, fazendo mestrado. Não está envolvida nisso. Clara estudou seu rosto. Você tem certeza de que seu julgamento não está sendo turvado pela raiva e pela dor? A pergunta pegou Adriano desprevenido. Ninguém questionava suas decisões há anos. Todos simplesmente acatavam, obedeciam, executavam. Clara, com sua sabedoria simples de vida, estava fazendo algo que nenhum conselheiro corporativo fizera, questionando suas motivações. Eu não sei, admitiu finalmente. Mas as provas são concretas. Não há interpretação alternativa para transferências bancárias e documentos falsificados. Tudo bem. Só queria garantir que você não está agindo por impulso. Já vi muitas pessoas tomarem decisões ruins quando estão feridas emocionalmente. Essa conversa marcou uma mudança sutil em seu relacionamento. Adriano começou a valorizar não apenas a hospitalidade de Clara, mas sua perspectiva, sua honestidade brutal, envolta em gentileza. Lições de vida. No sábado, Clara não trabalhou. Acordou cedo de qualquer forma. Décadas de rotina não se desfazem facilmente. E encontrou Adriano já acordado, preparando café. Hoje vou ao mercado municipal, anunciou Clara. Geralmente faço compras para a semana. Você fica aqui. Não pode arriscar ser reconhecido. Adriano concordou, mas quando Clara retornou algumas horas depois, carregando sacolas pesadas, ficou irritado consigo mesmo por não ter ajudado. Ela, com seus 52 anos e estrutura franzina, carregava peso que ele, mesmo machucado, poderia ter dividido. Da próxima vez, vou com você. Vou usar um boné, óculos escuros. Ninguém vai me reconhecer, declarou enquanto ajudava a guardar as compras. É arriscado, Clara protestou. Arriscar você se machucar carregando peso é pior. Clara olhou para ele, surpreendida pela preocupação genuína em sua voz. E sorriu. Tudo bem, mas seguimos minhas regras. Naquela tarde, enquanto Clara costurava bainhas para uma vizinha, Adriano observava fascinado. Suas mãos se moviam com precisão, cada ponto uniforme e firme. Havia uma arte naquilo que ele nunca apreciara antes. Como aprendeu a costurar? Perguntou. Minha avó me ensinou quando eu tinha 7 anos. Dizia que uma mulher que sabe costurar nunca passa fome. Clara respondeu sem tirar os olhos do tecido. Ela estava certa. A costura me salvou várias vezes quando o dinheiro ficou curto. Você já pensou em abrir um ateliê, trabalhar para si mesma? Clara riu, mas era um riso sem alegria. Com que dinheiro? Aluguel, máquinas profissionais, tecidos, divulgação... Sou realista, Adriano. Meu lugar é fazendo faxina e costurando nas horas vagas. Está tudo bem. Dignidade não depende de título ou tamanho de negócio. As palavras atingiram Adriano profundamente. Ele passara a vida medindo sucesso em números, faturamento, lucro, crescimento percentual, valor de mercado. Quando for a última vez que pensara em dignidade, em propósito além da acumulação, você está certa, disse suavemente. Perdão se soou condescendente. Não era minha intenção. Clara levantou os olhos do trabalho e sorriu. Não soou. Você está aprendendo a ver o mundo de outro ângulo. É bom. Vai te fazer melhor quando voltar para a sua vida. Se eu voltar, Adriano murmurou. Quando voltar, Clara corrigiu firmemente. Você não é homem de fugir. Está apenas se reagrupando. A diferença. Nos dias seguintes, Clara começou a ensinar Adriano pequenas habilidades domésticas, como temperar feijão adequadamente,
como passar roupa de forma que ficasse sem vincos, como negociar preços na feira, separar verduras frescas das murchas, aproveitar cada parte dos alimentos sem desperdício. Adriano absorvia tudo com a mesma intensidade que aplicara aos negócios. Descobriu que gostava da simplicidade, da conexão direta entre ação e resultado. Preparar um almoço saboroso com ingredientes básicos dava uma satisfação que fechar um contrato de milhões nunca proporcionara. O telefonema. Na segunda semana, Clara recebeu uma ligação de Beatriz. Adriano estava na sala, organizando as linhas de costura por cor, quando ouviu a conversa. "Oi, mãe! Como está?" A voz alegre da filha ecoava pelo celular simples. "Estou bem, filha. E você? Como vão os estudos?" Clara respondia com aquele tom especial que reservava apenas para Beatriz. "Ótimos! Passei na prova de farmacologia com 9,5. Havia orgulho evidente na voz da jovem. "Beatriz, que maravilha!" Clara praticamente brilhava de felicidade. "Sabia que você conseguiria." "Mãe, estava pensando, talvez eu possa ir aí na semana que vem. Tenho um feriado prolongado e sinto saudades." O rosto de Clara mudou sutilmente. Adriano percebeu a hesitação. Clara lançou um olhar rápido para ele antes de responder. "Ah, filha, melhor não agora. Estou reformando o banheiro. Está uma bagunça. Que tal daqui a 3 semanas? Já vai estar tudo arrumado." Mentira. Adriano percebeu que Clara estava mentindo para protegê-lo, para manter seu segredo. O peso dessa realização o atingiu como uma tonelada de tijolos. Após a conversa, Clara desligou e ficou parada, olhando o celular com expressão triste. "Você mentiu para ela", disse Adriano suavemente. "Tinha que mentir. Não posso explicar por telefone que tem um bilionário desaparecido escondido na minha casa." Clara respondeu com um meio sorriso forçado. Sinto muito por colocar você nessa posição." Clara balançou a cabeça. "Fiz minha escolha quando te trouxe para dentro de casa. Não me arrependo, mas Beatriz sente minha falta e eu sinto a dela. Ver minha filha é o melhor presente que existe." Naquele momento, Adriano entendeu o verdadeiro custo de sua presença ali. Não era apenas o espaço físico ou a comida que Clara compartilhava. Era o tempo com sua filha, a normalidade de sua vida, a paz de espírito. E ela oferecia tudo isso sem reclamar, sem cobrar, simplesmente porque acreditava que era a coisa certa a fazer. "Vou embora em alguns dias", prometeu Adriano. "Assim que minha advogada confirmar que as provas estão seguras, vou resolver tudo e sair da sua vida." "Não precisa sair correndo", Clara disse gentilmente. "Só precisa estar ciente de que ações têm consequências para todos envolvidos. Você não está sozinho nessa situação mais." A transformação. Conforme os dias passavam, Adriano sentia-se mudando. Acordava cedo não porque tinha reuniões importantes, mas porque queria preparar café para Clara antes dela sair para trabalhar. Encontrava satisfação em pequenas tarefas, consertar uma dobradiça solta, organizar o armário da cozinha, plantar mudas de tempero em latas reutilizadas no parapeito da janela. Uma tarde, enquanto Clara costurava e Adriano lia um livro emprestado da pequena estante da sala, um romance de Érico Veríssimo que ele nunca tivera tempo de ler antes, ela quebrou o silêncio. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." Adriano fechou o livro. "Você construiu tudo isso que tem. Empresas, dinheiro, poder. Valeu a pena?" Adriano levou um longo momento para responder. "Pensei que sim. Durante anos, acreditei que estava fazendo a coisa certa. Provendo para minha família, criando empregos, construindo algo maior que eu mesmo. Mas agora, olhando para trás, vejo que perdi momentos preciosos. Aniversários dos meus filhos onde eu estava fisicamente presente, mas mentalmente ausente.
planejando o próximo negócio. Jantares onde Lorena falava e eu apenas acenava, fingindo ouvir. Férias que eram interrompidas por ligações urgentes que, honestamente, poderiam esperar. Fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Meus filhos cresceram e eu não vi. Ricardo se tornou um homem ambicioso e ressentido porque eu nunca lhe dei atenção genuína, apenas cobranças. Juliana fugiu para a Europa, provavelmente porque nossa casa parecia uma empresa, não um lar. E sua esposa? Clara perguntou suavemente. Lorena e eu nos casamos jovens. Ela era inteligente, cheia de sonhos. Queria ser arquiteta. Mas quando comecei a empresa, pedi que adiasse os estudos para me apoiar. Ela concordou. Disse que faria depois. Depois nunca chegou. Ela se tornou a esposa de um CEO bem-sucedido e perdeu Lorena no processo. Talvez a traição seja em parte consequência disso. Não justifico, mas começo a entender. Clara depositou a costura no colo. Então, o que você vai fazer quando resolver essa situação? Voltar para a mesma vida? Não sei. Honestamente, não sei se quero voltar, Adriano admitiu. Aqui, nesta casa simples com você, aprendi mais sobre o que realmente importa do que em 25 anos construindo impérios. Propósito não é sobre quanto você acumula, mas sobre quanto você impacta positivamente. Você impactou muitas pessoas com suas empresas. Empregos, produtos, serviços, Clara ponderou. Sim, mas impactei de forma mecânica. Números em planilhas. Aqui, vi impacto real. Você criou uma filha excepcional com recursos mínimos. Isso é construir algo que realmente importa. Clara sorriu, os olhos marejados. Beatriz é meu maior tesouro. Tudo o que fiz valeu a pena quando a vejo feliz, estudando, construindo seu futuro. Adriano sentiu uma pontada de inveja. Não da Beatriz, mas da conexão genuína entre mãe e filha. Quando for a última vez que conversar assim com Ricardo ou Juliana? Quando parara para realmente conhecê-los, além de relatórios de desempenho acadêmico ou profissional? A decisão. No 11º dia de sua estadia, Adriano recebeu um recado através de Clara. Uma mulher ligara para o telefone fixo da vizinha, o único número que Adriano deixara com sua advogada como contato de emergência. Ela disse que as flores do jardim estão prontas para colher. Clara repetiu a mensagem codificada, confusa. Adriano respirou fundo. Era o sinal. Doutora Camila havia reunido todas as provas necessárias, documentado tudo de forma juridicamente irrefutável. Ele poderia retornar, confrontar os traidores, retomar o controle. Mas, surpreendentemente, não sentiu alívio. Sentiu relutância. Preciso ir, disse a Clara naquela noite durante o jantar. As provas estão prontas. É hora de enfrentar tudo. Clara assentiu, embora seus olhos demonstrassem tristeza. Sabia que esse dia chegaria. Estará pronto? Para a batalha legal, sim. Para voltar àquela vida. Não tenho certeza. Não precisa voltar exatamente à mesma vida. Pode criar algo novo a partir dos escombros. Clara ofereceu sabedoria simples, mas profunda. Como? Você tem recursos que a maioria das pessoas nunca terá. Use-os diferente. Construa empresas que valorizem pessoas, não apenas lucros. Seja presente para a sua família, mesmo que a família tenha nova configuração. Aprenda com os erros, mas não seja definido por eles. Adriano olhou para Clara com gratidão profunda. Como você ficou tão sábia? Não sou sábia. Só vivi tempo suficiente e passei por dificuldades suficientes para saber que dinheiro não resolve tudo, mas bondade e propósito resolvem muito, Clara respondeu. Você vai ficar bem, Adriano. Você é mais forte e melhor do que imagina. Naquela noite, Adriano ficou acordado no sofá que se tornara familiar, olhando o teto manchado que agora parecia acolhedor. 2 semanas atrás, estava em um escritório luxuoso no topo de um arranha-céu.
Hoje estava em uma casa de 3 cômodos no subúrbio de Curitiba e, estranhamente, sentia-se mais completo aqui do que lá. O confronto Adriano e Clara planejaram cuidadosamente seu retorno. Ele ligaria para a doutora. Camila, de um orelhão público, coordenaria uma coletiva de imprensa surpresa, revelaria as evidências publicamente antes que Lorena e Gustavo pudessem reagir. Na manhã da partida, Clara preparou um café da manhã especial. Pão caseiro que assara de madrugada, geleia de morango, queijo fresco. Comeram em silêncio confortável, saboreando os últimos momentos de uma rotina que ambos haviam aprendido a valorizar. "Vou sentir sua falta", disse Clara suavemente. "A casa vai parecer vazia." "Você mudou minha vida, Clara. Literalmente me salvou, e não apenas fisicamente. Me mostrou que existe dignidade, propósito e felicidade em coisas que eu havia esquecido de valorizar. E você me lembrou que bondade importa, que ajudar alguém, mesmo um estranho, pode ter impacto imenso." Clara sorriu. "Somos kits." Adriano pegou a mão dela sobre a mesa. "Não somos kits. Nunca serei capaz de retribuir adequadamente o que você fez. Mas vou tentar. Quando tudo isso terminar, vou voltar. E vou garantir que você tenha a casa de 2 quartos, que possa trazer Beatriz confortavelmente. Que nunca mais tenha que escolher entre sua dignidade e suas necessidades básicas." Clara retirou a mão gentilmente. "Não fiz o que fiz esperando o pagamento, Adriano. Eu sei, mas vou fazer isso não como pagamento, mas como gratidão. E porque aprendi que riqueza sem propósito é vazia. Ajudá-la será meu propósito." Eles se entreolharam, 2 mundos completamente diferentes que se encontraram por acaso e se transformaram mutuamente. Adriano vestiu roupas limpas que Clara havia lavado e passado, sua última camisa de grife recuperada do acidente, calças consertadas onde havia rasgos. Colocou os óculos escuros e o boné que usara para as saídas discretas ao mercado. Na porta, abraçaram-se brevemente. Clara sentiu lágrimas ameaçando, mas as conteve. Adriano também lutou contra a emoção. "Vá, resolva sua vida." "E volte quando puder", disse Clara. "Voltarei, prometo", Adriano respondeu. E então partiu, caminhando pela rua que o acolhera quando estava no fundo do poço, carregando não apenas as evidências que destruiriam os traidores, mas também lições de vida que reconstruiriam sua alma. O retorno do imperador. A coletiva de imprensa organizada por doutora Camila Rodrigues no auditório do Hotel Maxud Plaza, em São Paulo, estava lotada. Jornalistas de todas as principais mídias aguardavam ansiosamente. O desaparecimento de Adriano Figueiredo dominara as manchetes por 2 semanas, gerando especulações desde sequestro até suicídio. Quando Adriano entrou no auditório, um silêncio chocado tomou conta do ambiente, rapidamente substituído por uma explosão de flashes e perguntas gritadas. Ele parecia diferente, mais magro, com barba por fazer, mas também com uma presença mais centrada, menos corporativa e mais humana. Doutora Camila pediu silêncio e Adriano começou a falar. Sem rodeios, sem eufemismos, revelou tudo. A traição conjugal de Lorena com Gustavo Linhares, o esquema de desvio de recursos, o envolvimento de Ricardo no fornecimento de informações privilegiadas. Apresentou documentos, extratos bancários, e-mails, fotografias, tudo meticulosamente organizado e verificado. Desapareci não porque fugi de responsabilidades, mas porque precisava garantir que as evidências fossem preservadas e que eu pudesse revelar a verdade sem interferências, explicou Adriano. Nessas 2 semanas, aprendi mais sobre valores, integridade e propósito do que em décadas construindo empresas. Estou aqui hoje não apenas para expor crimes, mas para assumir minha parte de responsabilidade. Fui um marido ausente, um pai distante, um líder que priorizou números sobre pessoas.
Isso não justifica traição ou roubo, mas explica o vazio que permitiu que acontecessem. A declaração surpreendeu a todos. CEOs normalmente se defendiam, atacavam, nunca admitiam falhas. Adriano estava fazendo algo revolucionário, sendo humano. As perguntas vieram em torrente. Adriano respondeu cada uma com honestidade. Sim, iniciaria processos criminais contra todos envolvidos, incluindo Ricardo. Não estava buscando reconciliação com Lorena. O casamento acabara no momento da traição. Sim, tentaria reconstruir relacionamento com seus filhos, mas com bases completamente novas. Quando questionado sobre onde estivera escondido, Adriano sorriu sutilmente. Com alguém que me ensinou que riqueza verdadeira não está em contas bancárias, mas em caráter. Não revelarei detalhes para proteger a privacidade dessa pessoa excepcional. A coletiva durou 3 horas. Ao final, a narrativa estava clara. Adriano Figueiredo não era vítima passiva nem vilão corporativo. Era um homem complexo que reconhecia seus erros enquanto lutava contra injustiças. As consequências. Nos dias seguintes, a situação explodiu em proporções dramáticas. Gustavo Linhares foi preso preventivamente. Lorena, embora não detida, teve todos os bens bloqueados judicialmente. Ricardo enfrentou processo interno na empresa e criminal na justiça. Juliana retornou de Barcelona imediatamente. O reencontro com o pai foi tenso, mas honesto. Pai, não consigo acreditar que Ricardo fez isso, disse ela em lágrimas no escritório de Adriano, agora limpo de qualquer resquício dos traidores. Ele fez por ressentimento. Ressentimento que cultivei através de anos de negligência, Adriano respondeu. Não justifico as ações dele, mas entendo a origem. E a mãe? Sua mãe tomou decisões que têm consequências. Mas não vou alimentar ódio. Estou focado em reconstruir, não em destruir mais. Juliana abraçou o pai, talvez pela primeira vez em anos de forma genuína. Você está diferente, pai. Estou, e espero que seja para melhor. Adriano reestruturou completamente a Figueiredo Holdings. Implementou políticas de transparência radical. Criou conselhos com membros independentes. Estabeleceu programas de bem-estar para funcionários. Mais importante, reduziu sua própria carga de trabalho para focar em direção estratégica, não microgerenciamento. Mas seu pensamento frequentemente voltava para a pequena casa, no Boqueirão, em Curitiba. A promessa cumprida. 3 meses após seu retorno, com os processos legais encaminhados e a empresa estabilizada sob nova gestão, Adriano viajou para Curitiba. Levou consigo Juliana, que insistira em conhecer a mulher que impactara tanto seu pai. Quando tocou a campainha da casa de Clara, seu coração acelerou. A porta se abriu, e lá estava ela, exatamente como ele se lembrava. Avental sobre roupas simples, cabelos presos, sorriso genuíno. "Adriano!" exclamou Clara, surpresa e feliz. "Entrem, por favor." Adriano apresentou Juliana, e as 2 mulheres se cumprimentaram com calor imediato. Clara preparou café, e eles conversaram por horas. Adriano atualizou Clara sobre tudo o que acontecera. Ela ouviu com atenção, fazendo perguntas perspicazes, oferecendo perspectivas que só alguém fora do mundo corporativo poderia ter. Então, Adriano entregou a Clara um envelope. "Antes de abrir, quero que saiba que isso não é pagamento. Não estou comprando sua bondade nem diminuindo o que você fez. Isso é gratidão materializada", disse ele seriamente. Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, escrituras de uma casa. Não apenas qualquer casa, mas uma residência de 3 quartos em um bairro seguro, com quintal, perto de escolas e do centro. Totalmente paga, registrada em nome de Clara Novaes. Lágrimas rolaram pelo rosto de Clara. "Adriano, eu não posso aceitar isso, é demais." "Pode sim. E vai aceitar porque Beatriz merece ter um quarto confortável quando visitar. Porque você merece não se preocupar com aluguel.
Porque é a coisa certa, Adriano insistiu. Clara olhou para Juliana, buscando confirmação de que aquilo era real. Juliana sorriu encorajadoramente. Ele é teimoso quando decide algo. Melhor aceitar. Mas tem uma condição, Adriano continuou. Quero que você considere administrar um projeto que estou criando, um centro comunitário no Boqueirão, oferecendo aulas de costura, culinária, educação financeira básica para mulheres em situação de vulnerabilidade. Você teria total autonomia, salário justo, recursos adequados. Interessada? Clara mal conseguia falar. Aceneu com a cabeça, soluçando de emoção. Juliana também tinha lágrimas nos olhos. Por quê? Por que fazer tudo isso? Clara finalmente perguntou. Porque você me salvou quando eu estava perdido. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Me mostrou que sucesso verdadeiro é medido em impacto humano, não em cifras. Esse centro vai impactar dezenas, talvez centenas de mulheres. E você é a pessoa perfeita para liderá-lo, porque entende a luta, o sacrifício, a dignidade na adversidade. Vai inspirá-las, não apenas com palavras, mas com seu exemplo. Clara abraçou Adriano, chorando abertamente agora. Obrigada. Obrigada por tudo. Quando Beatriz chegou para o fim de semana, surpresa que Clara não esperava, a jovem ficou atônita ao conhecer Adriano Figueiredo, o bilionário que dominara as notícias meses antes, sentado na humilde sala de sua mãe tomando café. A explicação veio em pedaços, entre risos e lágrimas. Beatriz ouvia maravilhada, enquanto sua mãe contava como encontrara um estranho desmaiado na chuva e mudara 2 vidas com um simples ato de bondade. Mãe, você é incrível, disse Beatriz, abraçando Clara. Sempre soube, mas agora o mundo todo vai saber também. Naquela noite, os 4 jantaram juntos na mesa pequena da cozinha. Em breve, Clara teria uma casa nova, mas por enquanto estavam ali, onde tudo começara. Adriano preparou o feijão usando o tempero exato que Clara lhe ensinara. Juliana ajudou com o arroz. Beatriz fez a salada. Clara coordenava tudo com seu jeito calmo e eficiente. Era uma cena doméstica simples, mas carregada de significado profundo. 2 famílias diferentes, unidas por circunstâncias improváveis, celebrando não riqueza material, mas riqueza de conexão humana. 6 meses depois, o Centro Comunitário Clara Novaes abriu suas portas em setembro, ocupando um prédio reformado no coração do Boqueirão. Clara administrava tudo com competência surpreendente, ou talvez não tão surpreendente para quem a conhecia. Ela contratara 3 instrutoras, todas mulheres da comunidade com habilidades específicas. As aulas de costura lotavam. Os workshops de educação financeira transformavam vidas. Adriano visitava mensalmente, sempre discretamente. Não como benfeitor magnânimo, mas como amigo. Participava de algumas aulas, conversava com as alunas, ouvia histórias. Cada visita o reconectava com aquilo que realmente importava. A Figueiredo Holdings prosperava sob nova filosofia. Lucros ainda importavam, mas não a qualquer custo. Funcionários tinham voz ativa. Responsabilidade social não era departamento de marketing, mas valor central. Ricardo cumpria pena de serviços comunitários e enfrentava processo de recuperação pessoal. Adriano visitava-o regularmente, reconstruindo pontes queimadas. Era doloroso, lento, mas necessário. Lorena e Gustavo enfrentavam processos criminais. Adriano não sentia satisfação na queda deles, apenas tristeza pelo desperdício. Mas justiça precisava ser feita. Juliana tornara-se peça fundamental na nova estrutura da empresa, trazendo perspectiva fresca e valores humanos. Ela também voluntariava no centro de Clara aos sábados, ensinando inglês básico. Beatriz concluiu a graduação com honras e conseguiu estágio em um hospital renomado em Porto Alegre. Clara chorou de orgulho na formatura, ao lado de Adriano e Juliana. Olhe o que você construiu.
disse Adriano a Clara naquele dia. Uma filha excepcional, um centro que transforma vidas, uma comunidade que a respeita e admira. Olhe o que nós construímos, Clara corrigiu. Você não apenas financiou o centro, você aprendeu, cresceu, mudou. Isso inspira todos ao seu redor. Um ano depois, o reencontro completo. Na inauguração da ampliação do centro, agora incluindo creche comunitária e biblioteca, Clara subiu ao pequeno palco montado no pátio. Centenas de pessoas da comunidade estavam presentes, incluindo muitas cujas vidas haviam sido impactadas pelos programas. Há um ano, este centro era apenas um sonho, começou Clara, voz firme apesar do nervosismo. Mas sonhos se tornam realidade quando pessoas certas se encontram no momento certo. Este lugar existe porque alguém acreditou que bondade merece ser multiplicada. Porque alguém aprendeu que riqueza verdadeira está em impacto, não em acumulação. Ela olhou para Adriano, que estava na primeira fileira ao lado de Juliana. Mas também existe porque aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza, é reconhecer que somos mais fortes juntos. A plateia aplaudiu calorosamente. Crianças corriam pelo pátio recém-inaugurado. Mulheres que completaram cursos de costura exibiam peças que haviam criado. O aroma de pão caseiro vinha da cozinha comunitária, onde aulas de culinária aconteciam. Após o evento, Adriano e Clara caminharam pelo bairro, observando as mudanças. Novos comércios haviam aberto. A praça, antes abandonada, estava revitalizada. O centro tornara-se catalisador de transformação comunitária. Você imaginou que aquela noite chuvosa levaria a tudo isso? Perguntou Adriano. Não, Clara admitiu. Apenas vi alguém que precisava de ajuda e ajudei. Não pensei nas consequências. E se você soubesse, teria feito diferente? Clara parou e olhou para ele diretamente. Não, porque a escolha certa raramente é a mais fácil ou a mais conveniente. É apenas a certa. Adriano sorriu. Continua me ensinando mesmo sem tentar. E você continua aprendendo mesmo sendo teimoso, Clara brincou. Chegaram à casa nova de Clara, já não tão nova, mas impecavelmente cuidada. O jardim tinha flores que ela plantara. A varanda tinha cadeiras de balanço, onde ela e Beatriz conversavam nas visitas. Era um lar verdadeiro. Sabe o que percebi? Disse Adriano. Passei décadas construindo coisas grandiosas, mas o que realmente mudou minha vida foi o menor de todos os gestos, você abrindo sua porta para um estranho na chuva. Gestos pequenos têm poder imenso quando vêm do coração. Clara respondeu. Você apenas precisava ser lembrado disso. Eles se despediram com um abraço fraternal. Adriano voltaria no mês seguinte como sempre. Clara continuaria transformando vidas, uma aluna por vez. 2 anos depois, legados entrelaçados, o documentário Do Topo ao Chão, a transformação de Adriano Figueiredo, estreou em streaming contando a história completa. Clara participara das entrevistas, compartilhando sua perspectiva com honestidade característica. O documentário tornou-se fenômeno, não pelo escândalo corporativo, mas pela mensagem de redenção e transformação. Centenas de empresários procuraram Adriano, querendo entender como implementar mudanças similares em suas organizações. Ele criou um programa de mentoria, mas com uma condição. Cada executivo precisava passar 1 semana trabalhando em serviços comunitários, aprendendo humildade e perspectiva. O Centro Clara Novaes expandiu para 3 unidades em bairros diferentes. Clara treinou gerentes para cada uma, mas mantinha envolvimento direto, especialmente nas aulas de costura, sua paixão original. Beatriz casou-se com um colega enfermeiro e anunciou que Clara seria a avó. A notícia encheu a vida de Clara de alegria renovada.
Adriano e Juliana foram convidados para a celebração de chá de bebê, integrando-se completamente à família estendida. Ricardo completou sua pena e, surpreendentemente, pediu para trabalhar em uma das unidades do centro. Não em posição de liderança, mas como instrutor de educação financeira básica. Adriano apoiou a decisão, vendo-a como genuína tentativa de redenção. Ele está aprendendo o que eu aprendi, comentou Adriano com Clara. Que reconstruir é mais difícil que destruir, mas infinitamente mais recompensador. E você está lhe dando a chance que alguém me deu, de ver além da superfície, Clara respondeu. A Figueiredo Holdings tornou-se caso de estudo em escolas de administração. Não apenas pelos números, que permaneciam sólidos, mas pelo modelo de negócio centrado em pessoas. Funcionários tinham participação nos lucros, horários flexíveis, creche no local, programas de bem-estar. A rotatividade caiu drasticamente. A produtividade aumentou, mas mais importante, pessoas trabalhavam com propósito, não apenas por salário. 5 anos depois, o círculo completo. Beatriz dera à luz gêmeos, um menino e uma menina. Clara passava os fins de semana ajudando com os bebês, radiante em seu papel de avó. Adriano visitou quando os bebês tinham 3 meses, levando presentes simples, mas significativos. Livros infantis, roupas práticas e uma caderneta de poupança para a educação futura de cada criança. Tio Adriano, Beatriz começara a chamá-lo assim naturalmente. Você estragou meus filhos antes mesmo de eles saberem quem você é. Estragar seria dar coisas sem valor, Adriano respondeu, segurando um dos bebês com cuidado. Isso é investir no futuro deles com sabedoria. Clara observava a cena com o coração cheio. Aquele homem que encontrara ferido na chuva, perdido e traído, agora segurava seu neto com ternura de avô. A transformação era completa. O centro comunitário atendia agora mais de 500 famílias mensalmente. Histórias de transformação abundavam. Mulheres que saíram de relacionamentos abusivos e reconstruíram vidas através de profissionalização. Mães solo que conseguiram empregos dignos após cursos de capacitação. Crianças que tinham espaço seguro para estudar e brincar enquanto pais trabalhavam. Adriano estabelecera uma fundação garantindo que o centro teria financiamento perpétuo, independente de sua presença. Clara insistira em estrutura que permitisse sustentabilidade, não dependência. Você me ensinou que dar o peixe mata a fome de um dia, mas ensinar a pescar alimenta para sempre, disse Adriano durante a assinatura dos documentos da fundação. O centro precisa ser capaz de sobreviver e prosperar independentemente. Juliana assumira papel de liderança na fundação, combinando sua experiência empresarial com paixão por impacto social. Estava noiva de um professor de história que conhecera durante trabalho voluntário no centro. A cerimônia seria simples na comunidade, não em local luxuoso. Papai, quero que você saiba que me orgulho de quem você se tornou, disse Juliana em uma conversa particular com Adriano. O homem que você era teria feito uma festa gigantesca, convidado clientes importantes, transformado meu casamento em evento de networking. O homem que você é agora entende que celebração verdadeira é com pessoas que realmente importam. Adriano abraçou a filha, lágrimas nos olhos. Obrigado por não desistir de mim quando eu estava perdido. Obrigado por encontrar o caminho de volta, ela respondeu. 10 anos depois, o legado permanente. Clara tinha agora 62 anos. Ainda trabalhava no centro, embora em capacidade reduzida. Treinara sucessora competente, uma ex-aluna do próprio centro que crescera através dos programas. Os gêmeos de Beatriz, agora com 5 anos, frequentavam a creche do centro. Clara os buscava 3 vezes por semana, levando-os para casa, onde os enchia de carinho e histórias. Adriano, aos 65, havia se aposentado formalmente da Figueiredo Holdings, embora permanecesse no conselho consultivo.
Passava metade do ano viajando com uma nova companheira, Helena, uma professora de literatura que conhecera em evento beneficente do centro. Ela era viúva, sem pretensões de riqueza, apaixonada por educação e justiça social. Combinavam perfeitamente. Quando em São Paulo, Adriano dedicava tempo à fundação e visitava Clara mensalmente, tradição que mantivera religiosamente por uma década. Em uma dessas visitas, sentados na varanda da casa de Clara, observando o pôr do sol, eles refletiram sobre a jornada. 10 anos, disse Adriano, parece ontem e ao mesmo tempo uma vida inteira. Foi uma vida inteira, Clara concordou. Você morreu naquela noite na chuva e renasceu diferente. Graças a você. Graças a nós dois, Clara corrigiu. Eu ofereci abrigo. Você escolheu mudar. Ambos foram necessários. Adriano pegou a mão dela, gesto fraternal e carinhoso. Se pudesse voltar no tempo, mudaria algo. Clara pensou por um longo momento. Talvez teria sido mais corajosa em aceitar ajuda mais cedo na vida, mas não mudaria ter aberto minha porta para você. Foi a melhor decisão que tomei. E eu não mudaria ter perdido tudo naquele momento, Adriano admitiu. Porque perder me ensinou o que realmente vale a pena ter. O centro havia se tornado modelo replicado em 12 cidades brasileiras. Cada um mantinha autonomia local, mas compartilhava princípios fundamentais: dignidade, empoderamento, sustentabilidade, comunidade. Ricardo, agora gerente de uma das unidades em Porto Alegre, reconstruíra completamente sua vida. Casara-se, tinha um filho e dedicava-se apaixonadamente ao trabalho comunitário. A relação com Adriano, embora nunca voltaria a ser o que poderia ter sido, era respeitosa e afetuosa. Lorena cumprira pena reduzida e vivia discretamente em Brasília. Ocasionalmente enviava mensagens para Juliana, mas Adriano não mantinha contato. Algumas pontes queimam completamente e tudo bem. Gustavo nunca se recuperara da queda. Cumprira a pena integral e desaparecera da vida pública. Adriano não sentia satisfação nisso, apenas tristeza pelo desperdício de potencial. O último capítulo. 15 anos após aquela noite chuvosa, Clara foi diagnosticada com câncer. Tratável, mas sério. Ela enfrentou com a mesma coragem que enfrentara todas as dificuldades da vida. Adriano estava ao lado dela em cada consulta, cada sessão de quimioterapia, cada momento difícil. Beatriz viajava de Porto Alegre sempre que possível. Juliana visitava semanalmente. Helena preparava sopas nutritivas e mantinha o ânimo elevado com histórias engraçadas. Você se tornou minha família, disse Clara a Adriano, durante uma sessão particularmente difícil de tratamento. Quando meus cabelos caíram, você raspou os seus em solidariedade. Quando não conseguia comer, você sentava ao meu lado apenas fazendo companhia. Isso vale mais que qualquer fortuna. Você foi minha família quando eu não tinha ninguém. Adriano respondeu, voz embargada. Estou apenas retribuindo uma fração do que você me deu. Clara sobreviveu ao tratamento. Ficou em remissão, mais frágil fisicamente, mas ainda forte em espírito. Reduziu ainda mais suas atividades no centro, mas continuou indo algumas horas por semana, especialmente para ensinar costura às novas alunas. Os gêmeos de Beatriz, agora com 10 anos, chamavam Adriano de Vovô Adriano, naturalmente. Ele os levava para passeios educativos, ensinava xadrez, contava histórias sobre superação e transformação. Helena e Adriano casaram-se em cerimônia íntima no jardim do centro, com Clara como madrinha. Foi celebração simples, mas profundamente significativa. Duas pessoas maduras, encontrando amor, baseado em valores compartilhados, não em conveniência ou aparências. O aniversário do centro. No 20º aniversário do Centro Comunitário Clara Novaes, uma grande celebração foi organizada. Centenas de pessoas cujas vidas foram tocadas pelo centro compareceram. Ex-alunas, agora empresárias bem-sucedidas,
Crianças que cresceram na creche, agora universitárias. Famílias inteiras transformadas. Clara, aos 72 anos, cabelos brancos curtos, corpo frágil, mas espírito inabalável, subiu ao palco sob ovação de pé. 20 anos atrás, começou, voz ainda firme. Eu era apenas uma faxineira que fez o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Ajudou alguém em necessidade. Não imaginava que aquele gesto simples geraria tudo isso. Ela gesticulou para o centro expandido, os rostos sorridentes, as vidas transformadas. Mas aprendi que pequenos gestos têm poder imenso. Uma porta aberta na tempestade, uma mão estendida na queda, uma palavra gentil no desespero. Essas coisas mudam o mundo, uma pessoa por vez. Adriano, sentado na primeira fileira ao lado de Helena, Juliana, Ricardo, Beatriz e os gêmeos, tinha lágrimas rolando livremente. Clara olhou diretamente para ele. Salvei um homem na chuva. Ele salvou uma comunidade com recursos, mas salvamos um ao outro ao provar que bondade, transformação e redenção são possíveis, que nunca é tarde para mudar. Que riqueza verdadeira está em conexões, não em contas bancárias. A celebração estendeu-se pelo dia inteiro. Música, dança, comida compartilhada, histórias contadas, risos e lágrimas. Era celebração não apenas de um centro, mas de tudo que ele representava. Esperança, oportunidade, dignidade, comunidade. Ao final do dia, quando a multidão dispersara e apenas família próxima permanecia, Clara e Adriano sentaram-se no banco do jardim, onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Construímos algo bonito, disse Clara suavemente. Construímos, Adriano concordou, e vai continuar muito depois de nós. Essa é a melhor parte de legados verdadeiros, Clara sorriu. Eles não dependem de nós estar aqui. Eles ganham vida própria. Observaram as estrelas começando a aparecer no céu de Curitiba. Duas pessoas de mundos completamente diferentes, unidas por um momento de bondade que se multiplicou em transformação incalculável. Obrigado, disse Adriano pela 1000ª vez em 20 anos. Obrigado, respondeu Clara pela 1000ª vez. E naquele momento simples, sob as estrelas, em um jardim construído com propósito e amor, duas almas que se salvaram mutuamente celebravam silenciosamente a maior riqueza de todas, conexão humana genuína, e assim termina nossa história de encontros improváveis e transformações profundas. Se esta narrativa tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar que bondade e mudança são sempre possíveis. Para sabermos que você assistiu até o final, comente a palavra transformar. Queremos saber que esta mensagem chegou até você. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Até a próxima história.